E aí, eu hoje olhando pra trás, eu acho que eu priorizei liberdade antes de ter segurança, e isso foi um erro. Então 2015 nós priorizamos a liberdade de fazer essas viagens sem antes ter reserva de emergência, sem antes ter segurança. E olhando em retrospectiva, eu acho que isso foi um erro. Então se eu pudesse deixar uma lição em relação a isso, primeiro priorize segurança para depois querer liberdade. "Ai Jéssica, mas viajar é muito legal, eu me sinto bem, me faz bem", melhor ainda tu vai te sentir se tu tiver segurança financeira, nunca queira inverter essa ordem, primeiro segurança, depois liberdade. Se tu fizeres isso, tu vai alcançar a liberdade muito mais cedo. Se tu quiseres inverter a ordem, pode ser que tu nunca receba essa tão sonhada liberdade, porque tu vai entrar no modo escassez que a gente tem discutido tanto nesses últimos dias. Por que que tu vai entrar no modo escassez? Porque tu vai olhar para aquelas possibilidades, tu vai antecipar aquele prazer, e aí tu vai ter dificuldade de arcar com todos os teus compromissos, daqui a pouco vai começar a parcelar, e isso vai te tornando uma grande bola de neve. Então não inverta a ordem. Aprendi isso em 2015, inverti a ordem, e eu acho que isso nos causou mais desafio. Por quê? Porque 2016 a gente veio pra Floripa fazer doutorado, e a gente não tinha dinheiro guardado. Quando a gente veio pra Floripa, o Guilherme vendeu a empresa dele, a gente veio pra cá, e aí existiram vários problemas e no fim a gente ficou sem reserva nenhuma. Em 4 meses aqui em Floripa nós estávamos completamente zerados, e ali eu vivi a escassez. De ter que contar dinheiro pra passar o mês real, oficial, em que R$ 20 passava, fazia diferença e isso eu já contei várias vezes. Então o que que aconteceu? Se no ano de 2015 eu tivesse priorizado a segurança em detrimento da liberdade, que era fazer as viagens, eu não teria sofrido o que eu sofri no ano de 2016. E aí, quando nós estamos vivendo em escassez, tu acha que a única coisa que vai te fazer feliz é o dinheiro. Lembra que no workshop, quem acompanhou as aulas viu eu falando que quem tem escassez aproveita menos as experiências da vida, né, tem uma percepção pior da realidade, fica sofrendo mais. Quando eu olho pra isso, eu olho para o meu ano de 2016 e eu percebo que eu vivi exatamente isso, eu sofri no ano de 2016. Mas por que que eu sofri o ano de 2016? Porque eu estava numa situação de escassez que eu não conseguia aproveitar absolutamente nada. Nem, tipo, ir na beira-mar e aproveitar que aqui em Floripa tem uma beira-mar lindíssima, né, ir na beira-mar e aproveitar, tomar um chimarrão na beira-mar desfrutando daquele ambiente, não conseguia. Porque quando a gente tá em escassez, a gente sofre. E aí tudo que eu vivi em 2015, em 2016 eu olhei e disse assim: "Do que aquilo valeu?" Se agora eu não consigo desfrutar um lindo lugar que eu tô vivendo. E eu sofria real. E aí nessas fases fica a lição, quando nós estamos numa situação de escassez, a gente acha que tudo na nossa vida é questão de dinheiro. Por quê? Nós estamos dentro do túnel, a vida vira a falta de dinheiro. E dentro do túnel nada mais parece que tem brilho. Eu ia na beira-mar, achava, tipo assim: "Ah, nada a ver isso aqui". Eu íamos tomar um café, que hoje em dia a gente nutre muito tempo de qualidade, eu ia tomar um café com ele, tipo: "Ah, de que vale um café da manhã com ovo?". Que hoje é a coisa que a gente mais curte fazer, né, tomar café da manhã, café gostoso, com ovo, 2 ovos pra cada um, tá maravilhoso. Em 2016 eu não conseguia desfrutar disso, porque quando a gente tá na escassez, nós perdemos a sensibilidade a pequenas coisas, as coisas simples, porque o olhar acaba sendo que aquilo ali é a condição que tu tá vivendo por obrigação, e não porque é uma boa vida de ser vivida. E aí a carga emocional sobre aquilo ali mostra como se aquilo ali fosse uma vida horrível, e não é. É a coisa mais gostosa que tem no café da manhã com 2 ovos. Em 2016 eu não percebia isso, não conseguia desfrutar disso. Então a lição de 2016 é: se você está na escassez, entenda que nutrir, focar em aproveitar essas pequenas coisas simples, que elas são importantes. Tu não tá vivendo essas pequenas coisas simples
simplesmente porque tu não tem condição de tomar um café da manhã com a mesa com café colonial. Tô dando um exemplo ilusório só. Porque naquela época, se eu quisesse ir num café colonial, eu não podia. Só que daí entende que o foco fica, nossa, eu não posso ir num café colonial. Ao invés de, nossa, que legal o tempo de qualidade nós aqui tomando café da manhã junto. O foco, quem tá em escassez, tá no que eu não tenho. E eu esqueço de usufruir o que eu tenho. E isso foi um grande erro que eu cometi em 2016. E esse grande erro fez com que eu ficasse amargurada. 2016 e 2017 não foram anos fáceis. E não porque eu vivia mal. Olhando em retrospectiva hoje, eu vejo que eu tinha tudo que era importante ter. Eu tinha um Gui, eu tinha comida, eu tinha uma boa casa, uma cama para dormir, eu tinha já a pituquinha, eu tinha uma faculdade, né? Eu tava no doutorado, tava publicando. Eu tinha coisas que são pilares relevantes para uma boa vida. E eu não valorizava. Por quê? Porque eu estava dentro da escassez. E estando dentro da escassez, eu achava que eu só estava vivendo aquilo porque eu não tinha condições de viver outra vida. Quando, na verdade, hoje, tendo condições de viver a vida que eu quisesse viver, eu vivo exatamente aquela vida. Eu e o Gui, a gente não aumentou em nada nosso custo de vida. A não ser personal, que hoje eu tenho um personal, e faxineira, né? Que é uma pessoa que vai lá em casa, que faz comida e que limpa a casa. As duas coisas que. Ah, e o Gui, exercício dele, né? Jiu-jitsu e academia e personal também. Esses foram os custos que a gente aumentou. De resto, a gente toma o mesmo café da manhã com 2 ovos. A gente almoça as mesmas coisas, de marmita até hoje. Final de semana a gente não fica saindo em 1000 restaurantes. Eu teria condição de sair. A gente segue vivendo a mesma vida. Só que hoje eu tenho a sensibilidade de perceber que isso é uma baita vida. E quando eu tava no túnel da escassez, eu achava que aquela não era uma vida boa de ser vivida, que eu só estava vivendo aquela vida por obrigação. Quando nós estamos em escassez, nós achamos que aquela vida que é simples é a pior vida. Quando nós saímos da escassez, nós percebemos que na verdade o que faltou ali foi sensibilidade para ver que aquilo ali já era uma boa vida. E quando a gente tem essa tranquilidade de perceber a boa vida, nós vivemos melhor. Então acho que essa foi a grande lição que fica de 2016, sabe? Por vezes, em situação de escassez, nós perdemos a sensibilidade de desfrutar e de perceber coisas que são simples, mas que são muito importantes. E que, estando em escassez, a gente acha que só tá vivendo aquilo por obrigação, quando na verdade aquela é a verdadeira vida boa. Então acho que essa fica a grande lição de 2016, que é um aprendizado que eu hoje, olhando em retrospectiva, tenho, e que eu acho que pode fazer com que mais pessoas vivam bem.